Estamos no livro de Mateus. Mateus 26, a partir do versículo 20. Chega a tarde, pôs-se ele à mesa com 12 discípulos, e enquanto comiam declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito ao seu respeito, mas aí daquele intermédio de quem o Filho do Homem está traído, melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que trairá, perguntou: caso sou eu, mestre? Respondeu Jesus: tu disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, e deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Amém. A Santa Ceia é muito importante. Aqui na igreja o fizemos cada primeiro domingo do mês. O Senhor diz: cada vez que o tomem, isso vos lembrará a minha morte. A mesa tomem esse sumo de uva, que é o fruto da vida. O seu corpo foi quebrado pelo nosso pecado e o seu sangue derramado pelo nosso perdão. Então, comendo através da Santa Ceia, é o que chamamos de cura e de libertação. Isso tem benefícios para a nossa santidade. A Bíblia nos ensina que para tomar isso temos que estar conectados com Deus e caminhar de maneira digna com Deus. Aleluia. Então vamos tomar o pão, como a Bíblia diz. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, depois de ter dado graça: tomai e comeis, isso é o meu corpo. Esse é o pão que representa o corpo de Jesus. Tomou depois um cálice, tendo dado graças, e deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados.
au sein d'Israël. Te disons merci, Seigneur. Nous te prions, purifie nos cœurs, purifie nos cœurs. Merci pour la restauration. Obrigado pela restauração, pela remissão, Senhor. Au sein d'Israël, Priez pour nos péchés. Obrigado pelos nossos pecados, Senhor. Obrigado por não nos condenar, sim, mas por nos amar. Obrigado por teres dado a tua vida, a tua santidade, Senhor, a tua pureza para nós. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por teu amor imenso. au sein d'Israël, Obrigado pela tua bondade, nous te le prions. pela tua misericórdia, Senhor, pela tua fidelidade que demonstras gerações por gerações, Senhor. Santifica as nossas vidas, meu Pai. Ó Santo de Israel, nós te pedimos, Senhor, nós te imploramos, Senhor. Olha para nós, teus filhos. Olha para nós, Jesus. Olha para nós e cuida de nós, meu Pai. Obrigado por nos fazeres ser os teus filhos. Obrigado, Senhor, por nos fazeres ter o teu nome, Senhor. Au sein d'Israël, Senhora, Merveilleux de Jésus. em nome de Jesus, obrigado pela tua graça, pelo amor que revelas todos os dias, Senhor. Éternel, Aleluia. Ó Pai eterno, eu adoro-te. Seja, Senhor, seja a luz das nossas vidas, Senhor. Vai iluminar os nossos caminhos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a te ser obedientes. Ajuda-nos a seguir o teu caminho. Ajuda, Senhor, a meditar a tua palavra, Senhor, como tu dizes na Bíblia. Que esse livro, Senhor, não se afasta da nossa boca, que a tua palavra não se afasta da nossa boca. Que possamos meditá-la, Senhor, dia e noite. Entrego nas tuas mãos, Senhor, a minha vida. Que a tua vontade, sim, seja feita, meu Senhor. Sim, que a tua vontade, Senhor. A minha vida dou-te. Jesus, dou-te a minha vida. Je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime
amo, Jesus, te amo. Nós te damos toda a graça, Senhor, toda a glória, Senhor. Nós te honramos, Senhor. Recebemos o teu corpo, Senhor, e o teu sangue, Senhor. Vem nos purificar, vem nos renovar, Senhor. Renovar, Senhor. Dando, Senhor, o Espírito da revelação. Dá-nos, Senhor, esse poder. Comunica para nós, Senhor, o teu pensamento. Age através de nós, Senhor. Que a tua palavra possa penetrar em nós, Senhor. Abre, Senhor, os olhos dos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a perceber e entender aquilo que tu queres nos dizer. Ajuda os nossos ouvidos a ouvir aquilo que tu queres que nós escutamos de ti. Ajuda, Senhor, a nossa boca a tirar aquilo que tu queres, Senhor. Oh, Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado por esse mês, Senhor. Obrigado pela tua graça, pela tua fidelidade eterna, meu Pai. A ti te damos, Senhor, toda a glória, Senhor, todo louvor e toda adoração. Exaltamos teu nome, toda a celebração, Senhor, ao nosso Deus. Tu que vives, Senhor, de geração em geração. Tu é que és Deus, ontem, hoje e serás sempre Deus. O verdadeiro, Senhor, o maior de todos. Amém. On va saluer votre voisin avec un singulier comme ça. Singulier, voilà. Bienvenue encore. Bem-vindos mais uma vez. Então, só vamos relembrar que Le dimanche prochain, o próximo domingo, comme nous avions autrefois, à cause du Covid, beaucoup de choses ont été. vamos voltar a ter as atividades que tínhamos antes. L'école du dimanche va reprendre ce qui est Então, a escola de domingos 14 mois. para as crianças de 14 anos Alors, e menos. là, nous avons reçu donc des instructions que les choses sont en train de se remettre en place. Então, recebemos novas Nous avons décidé instruções. salle parce qu'on avait rendu la salle d'à côté à cause des coûts. C'était énorme, c'était très cher et pendant une année nous avons payé la salle. Vous imaginez près de 9 000 € sans l'utiliser, c'est énorme, on a dû rendre. Donc là nous avons trouvé une autre salle que nous allons y exploiter uniquement les dimanches. Donc nous l'avons à partir de 10h30 jusqu'à 13h. Donc les enfants pourront arriver déjà dès 11h et dès 11h au deuxième culte. Et puis à 13h, chaque parent pourra récupérer son enfant. Amen. Donc dès dimanche Amen. prochain, tous les parents Então, a partir de amener leurs enfants. Je vous en domingo, o próximo domingo, n'auront plus de culte de famille. não teremos mais o culto de família. Vamos voltar às programações como era antes. Juste à l'entrée, vous voyez l'entrée, là où il y a le grand, É logo aí na entrada. là où il y a voilà, un petit restaurant là, c'est juste au-dessus. Ok. La salle elle est légèrement plus grande que celle-là, donc il y a beaucoup plus d'espace. Então, naquela sala tem mais espaços para receber todas as crianças e os pais. Então, esta manhã, Parle du Seigneur à nous parler o Senhor me indicou a falar sobre o tema de conhecer o mistério da vontade de Deus. Diz ao teu amigo, tu tens que conhecer o mistério da vontade de Deus. Dis à l'autre voisin, tu dois connaître le mystère. Temos que conhecer o mistério da vontade de Deus. Je vais enseigner vraiment Vou ensinar d'être dans le temps
m'a demandé, Deus m'a d'ailleurs pediu-me de sorte para orar pour des personnes, notamment ceux qui sont malades. Donc dans chaque culte, à partir d'aujourd'hui, on a commencé à Então, em todos os cultos, a partir de hoje, vou começar a orar mais para as pessoas. Porque eu senti isso, que eu não orava muito para hier soir, para os doentes. prier pour une jeune femme qui est algérienne. Elle est au niveau de Montpellier. Ontem eu orei por uma senhora que tinha problemas espirituais terríveis. Esses problemas começavam a tocar o seu corpo. Elle était vraiment défigurée. Elle avait Ela estava completamente desfigurada. Ela tinha até vergonha de sair. j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Eu pedi-la de vir, mas ela não pôde por causa do estado atual. E eu orei por ela. Ontem Sur mon fils. ela ligou-me e disse que, pastor, eu estou curada. Elle va venir, elle va rendre son témoignage. E ela virá. Au témoignage, en tout cas. Ela virá dar o seu testemunho. En tout cas, je leur dis, ok, quand les choses vont devenir normales, vous devez venir et puis donner gloire à Dieu. Puis Dieu m'a dit, Então, quando as coisas voltarão ao normal, essas pessoas virão e serão curadas. Deus me deu o dom da cura, mas eu não exploro muito esse dom. 1-2 minutes, prier pour les malades. Então, Donc, invitez vamos les começar malades, a orar pelas pessoas que precisam da cura. ton ami, chacun aura Aleluia! Du reste, c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. Hein? Voilà. Não sou eu que dá a cura, mas sim La Jesus. Guyane, elle me dit, pasteur, voilà, tu devais prier pour moi. Je vais même envoyer mon offrande à l'église, mais tu ne me donnes pas le message de Dieu. J'ai dit, maman, je ne suis pas marabout. Donc, si Dieu ne me dit rien, je ne dis rien. Faites attention. Voilà, donc, vous voyez, il y a aussi des pièges. Hein? Je pense que quand on parle de la part de Dieu, forcément, on reçoit des choses. Si Dieu ne dit rien, en tout cas, franchement, ma bouche sera fermée. Donc, c'est comme ça. Éphésiens chapitre 1er. Efésios, capítulo 1. Bien les notes, c'est très important, c'est un message très important, un message même que Dieu m'a montré que beaucoup, qui n'est pas vraiment beaucoup enseigné, notamment à l'église. Essa mensagem que nem é muito ensinada na igreja, mas que é fundamental. Les bébés spirituels, les Assim nouveaux que os novos convertidos, que aqueles que já têm um pouco tempo, muito tempo com o Senhor. Então cada um tem que perceber mais je veux juste lire esse tempo. Vamos ler o versículo 9 a 11. Efésios 1, Éphésiens 1 à partir du verset 7. versículo 9. Verset 9, il dit, il nous a Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo de fazer convergir nele a dispensação de plenitude de todas as coisas, tanto do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua ne soyez pas vontade. inconsidérés, mais comprenez quelle est Efésios 5, 17. mon micro. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Romains chapitre 12, verset 1er au verset. Romanos Il est dit ceci. Je vous 12, frères, par les compassions de Dieu, versículo 1. un sacrifice Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos confirmei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. la volonté. O que é a vontade de Deus? A definição do dicionário que a vontade é a faculdade, uma qualidade individual que se caracteriza pela a firmidade e a constante
numa decisão e numa numa decisão. É uma qualidade que cada indivíduo tem de uma maneira constante para tomar decisões, de querer agir numa certa decisão para o seu prazer. E segundo a palavra de Deus, a vontade de Deus é o quê? No grego é telema. A vontade é a determinação. Quando falamos de vontade, falamos a escolha, o objetivo, o decreto. Vamos esse desejo do corpo, o prazer. Falamos de vontade. Quando falamos de vontade, qual é o desejo de Deus? O que é que agrada a Deus? É isso. Quando falamos de vontade, vemos a escolha. Qual é o objetivo? Qual é o plano de Deus? Segundo uma situação. A vontade de Deus, então, é o desejo de Deus. É o que é agradável a Deus. A Bíblia fala da vontade de Deus em diferentes termos. A Bíblia fala o pensar de Deus. Fala da Isaías 55, 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos. Não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos nos meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É difícil de controlar o pensamento de Deus. Então, o que é que Deus tem na cabeça? A vontade de Deus é também o caminho de Deus. Como é que quer Deus opera cada coisa, como nós lemos no Efésios. E isso nós não percebemos. Então é por isso que é sempre difícil de conhecer a vontade de Deus. Não importa o tempo que estamos numa vida cristã, antes da volta de Jesus, temos sempre que estar na conquista da vontade de Deus. Nunca vamos conhecer perfeitamente essa vontade. Então, em cada etapa, temos que buscar essa vontade. A Bíblia utiliza também o projeto de Deus. Jeremias, porque eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Planos de alegria e não de tristeza. Ele também é o realizador das coisas. Ele é que mete, Ele é que compôs, Ele é que construi, Ele é que realiza as coisas. A vontade de Deus é o objetivo de Deus. Qual é o objetivo, o plano de Deus quando Ele faz as coisas? O que é que Ele quer quando Ele te traz aqui nessa terra? Tu tens uma vontade que tu tens que conhecer e tens que meter em prática. A vontade de Deus é o desenho de Deus. Dizemos que David, no seu tempo, ele serviu ao desenho de Deus. Ele não foi morto como rei, mas ele foi morto depois de ter cumprido o desenho de Deus. Em outros termos, não é obter coisas, mas é de fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas hoje passam ao lado porque pensam que para ter sucesso na sua vida, que temos que conseguir na vida, mas sem conseguir na sua própria vida. Então, hoje, para conseguir na sua vida, temos que acabar os nossos estudos, ter uma boa situação financeira, social, casada, ter filhos, viajar como quer, ter todos os bens materiais, muita riqueza e muito... Mas podemos ter estas coisas, mas nos olhos de Deus é uma falha. Então, o objetivo de Deus
é cumprir a sua vontade, Senhor, o seu desejo. A vontade de Deus é o livre escolha de Deus. Então Deus no seu, Ele é independente. Ele não depende de ninguém. Então a nossa vontade tem que estar ligado à vontade de Deus para conhecer a alegria. Mas Ele mesmo é Ele o que Ele é. A sua vontade é perfeita. Deus, sendo pessoa, Ele tem uma vontade. É por isso que nós também temos uma vontade, porque nós fomos criados à sua imagem. Essa vontade de querer decidir, de querer operar, agir. Nós temos isso do nosso Criador. Ele criou o mundo e tudo no que Ele está. Pelo seu prazer. Então, tento imaginar. Então, desde a eternidade o mundo existiu. Então, Deus quis e criou a terra. Então, por isso que no Gênesis, Deus não tem o começo, mas no Gênesis, no começo, aceita isso como está escrito. No princípio, Deus quem é? Tu vas te perdre dans... Alléluia. Dieu est Dieu. Considère Deus é Deus. Fais sa volonté et puis tu partiras. Voilà, les restes. Deus é Deus. On sera là-bas, on lui posera des questions. Moi, une fois, ça m'est arrivé, il dit, mais Dieu était où avant? Avant que l'homme soit créé, avant que... Alléluia. Aleluia. Le monde et tout ce que le monde renferme n'est rien d'autre. Então, tudo no que o mundo está é a vontade de Deus. Romanos 11:36, que é por Ele, para Ele, que são todas as coisas. Ele é o caminho, o canal. Ele é o objetivo dele mesmo. Je viens de Dieu, j'existe par Dieu, je vis pour Dieu. Amém. Si tu ne comprends pas ça, tu passes à côté de beaucoup de choses. Porque dele, En réalité, por meio dele, para ele são todas as coisas. E ele pôs a glória eternamente. et la plupart Amen. d'entre nous ne vivent pas Temos que fazer aquilo que Deus quer. E muitos de nós, não vivemos, Senhor, a alegria, porque nós ficamos limitados, presos na nossa própria vontade e não à vontade de Deus. Tudo não é combate espiritual. Tem cristãos que resumem tudo no combate espiritual. Não tem combate espiritual em tudo. A questão é, je ne suis pas dans la volonté de Dieu, será que estou na vontade de Deus? pas avec les démons, mais avec moi-même et avec Dieu. Porque quando eu estou na vontade de Deus, não vou combater com demônios, mas tenho que combater comigo mesmo para encontrar a verdadeira vontade de Deus. Et quand Dieu a fini le Tudo que Deus fez era bom. E quando criou o homem, que foi criado à imagem de Deus, Adam et Ève, Adão e Eva, eles também tinham vontade, tinham o livre-arbítrio, mas a sua vontade tinha que ser submissa à vontade de Deus. É por isso que no jardim, Deus lhes deu uma ordem. Podeis comer tudo, mas menos a essa árvore da sabedoria, do bem e do mal. No dia que comerão desta fruta, morrerão. Então, nesse dia que comeram, o caos começou. non du ciel, mais ils ont chuté de leur peau. Eles não caíram, não do céu, mas caíram de uma posição, Senhor, porque eles não tinham obedecido à vontade de Deus. É por isso que o caos veio. Cada vez que o homem viola a vontade de Deus, ele vive o caos. Sempre quando violamos o pensamento, o caminho de Deus, Vérifie si tu es dans la volonté de Dieu. Vérifions então cada vez temos que nos examinar e verificar se nós estamos em plena vontade de si Deus. là, Dieu maintenant va se séparer
séparé de l'homme par le Então, como o homem pecou, Deus vai se separar do homem péché. C'est qu'à partir du péché. Parce e qu'avant vai le se présentait à l'homme. viver no mistério. Porque antes, no princípio, Deus se apresentava ao homem, mas quando o homem pecou, o mistério veio. De la volonté de Dieu. O mistério da vontade de Deus. Avant, Adam n'avait pas besoin de prier, jeûner, faire tout ce que je vais expliquer. Antes, Deus não queria jejuar ou orar, Mais parce porque ele via a face de Deus, não havia mistério. sa volonté Mas porque o pecado entrou, até a sua vontade 29, verset 29 nous é o dit, mistério. les choses cachées sont à l'éternel Deuteronômios 29 nos diz que as coisas notre Dieu, mais les choses révélées sont à escondidas, mais gloire soit 29 e 28. qui a envoyé Glória Jésus-Christ. a Deus que enviou Jesus Quand je Cristo. vous ai dit, lisez à partir du verset 3, on nous parle de Christ. Efésios, En lui, quando nous começamos a avons ler été em bénis versículo de 3, céleste, verão que en Christ dans le lieu céleste. Donc c'est par Jésus-Christ benditos o Deus e o Pai de nosso Jesus Cristo, qui nous en que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, pelo Cristo, agora podemos ter acesso ao conhecimento do mistério da vontade de Deus. Alléluia. Aleluia. Trois choses à savoir. 3 coisas a saber sobre o mistério da vontade de Deus. Mystère depuis la Primeiramente, a vontade de Deus, Efésios 1. c'est que c'est en Jésus-Christ. A segunda coisa é que em Jesus Cristo que Deus fez conhecer o mistério da sua vontade. Percé, dévoilé. Troisième chose, nous E sommes terceira, appelés maintenant nós somos chamados a conhecer, a compreender e a discernar a vontade de ça, Deus. c'est maintenant notre responsabilité en Christ. E isso é a nossa responsabilidade em Cristo. Não é Deus que vai fazê-lo por nós. Comprendre, c'est à É por toi isso que o d'avoir apóstolo accès, Paulo c'est à diz, toi d'avoir nós la temos que compréhension perceber quel est le mystère qual de sa é volonté, o parce que mistério Jésus est déjà da venu. vontade de Deus. Porque Jesus já veio. Amém. La question qu'on veut se poser, c'est A questão que temos que nos perguntar é por que é tanto importante de conhecer a vontade de Deus? faire la volonté de Dieu est très Conhecer e important fazer a vontade de Deus é muito importante éviter des erreurs. para nos evitar fazer muitos Connaître erros. la volonté de Dieu, on va éviter Quando conhecemos a vontade de Deus, vamos evitar certos erros de escolha, da apreciação. Vamos nos ajudar a não perder tanto tempo. Quantas vezes temos a sensação de perder tanto tempo? Porque, em outros termos, nós não conhecemos a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus. Fazer essa vontade vai nos ajudar a progredir e a viver a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a felicidade de Deus. Tudo isso se encontra na vontade de Deus. Isso é a chave. E não tenho mais uma outra coisa. Será que a minha vida é em conformidade com a vontade de Deus? E a vontade de Deus é que vai meter essa preocupação no meu coração para poder procurá-la. Mas se eu não conhecer a vontade de Deus, posso correr através das coisas em vão, mas nunca serão satisfeitos, porque aquilo que buscam não é a vontade de Deus. As pessoas correm através de... As pessoas pensam que casando-se vão estar felizes, mas não é o casamento que dá felicidade, mas a vontade de Deus é que dá a vontade. Dis à ton ami, reste dedans, reste. Oui, quand tu es dehors, tu as envie d'entrer. Mais demandez à ceux qui sont dedans. Et puis vous qui êtes dedans, soyez aussi honnêtes. Ne remontrez pas seulement la vie chrétienne, c'est comme Teddy et Dominique qui sont assis côte à côte. Tu dis, oh vraiment, j'aimerais être comme pasteur Teddy, j'aimerais être comme Dominique. Et à la face B aussi. Il faut savoir. Vrai ou faux? Pourquoi je me suis marié très tôt? Frère, à vous les célibataires, bientôt il y aura une réunion des célibataires. Os Tous les célibataires sont là.
Ok, on aura une réunion de célibataires de prophètes dans Vamos haver, quelques jours. Alléluia. vamos haver projeto, Senhor, reunião dos solteiros. J'aimerais vous dire, Então, queria dizer a vocês, os solteiros, tu peux manger où tu veux, quand tu veux, rentrer os comme tu solteiros veux. podem comer quando querem, Tu es sempre, onde quiserem. Mas uma vez casada, casado, tu fais a que horas é que voltas para casa? Tu es avec qui? O que é que fazes? Com quem estás? O que é que estás a comer? Bon, j'ai pas prévu ça dans le message. Hein. Ça sort comme ça. Puis arrête-moi, moi je n'ai pas été habitué comme ça. Je me sens contrôlé. Mais oui, tu es dans un lien. Oh, je vais faire ma vie. Frère, quand tu te maries, tu ne fais plus ta vie. Des fois, quand tu vois le numéro comme ça, Roba Shekeyaba. Voltamos ao assunto. Amen, amen, amen. Amém, amém, amém. Connaître la volonté de Dieu est la clé. Conhecer a vontade de Deus é a Le chave. secret d'une vraie joie. É o segredo de uma verdadeira Ce n'est paz, pas l'argent. de uma verdadeira alegria. Não é a riqueza, não são os bens materiais, não é o casamento, mas sim a vontade de Deus. É por isso mesmo que temos que nos casar na vontade de Deus. Je te marie, mais en dehors de la volonté de Dieu, Quando nos casamos fora da vontade de Deus, aí sofreremos as consequências. connaître la volonté de Dieu. Então, Il três est important de connaître la razões. volonté de Dieu pour Primeiramente, é importante de conhecer essa vontade para ser agradável a Deus. connaître et faire la volonté Fazer de de Dieu Deus est primordial. as suas Ce que as suas Dieu attend de nous, en delícias. fait, c'est de faire sa volonté. Ce n'est O même que pas Deus de se quer de sacrifier. nós não é D'abord, ou de o nosso sacrifier des choses. sacrifício, Beaucoup de gens préfèrent sacrifier é des choses au lieu de satisfazer a vontade de Deus. L'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les O sacrifices, Eterno comme à l'obéissance não à la volonté encontra, de l'Éternel. Senhor, Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. a Deuxième obediência raison, c'est pour vale mais que o étendre le sacrifício. royaume de Dieu sur la terre. Oui, pour E a segunda razão é para abrir a expansão da terra. Quando criou um homem, ele disse: dominou, governa, reina sobre todos isso. E como Jesus do Senhor em Mateus 10 diz que a sua vontade seja feita na terra como no céu. Então é imperativo que a vontade de Deus seja manifestada através de nós. Mas como? Em buscando fazer a vontade de Deus. Cada vez que fazemos a vontade de Deus, pensamos a sua vontade. Nós não percebemos muito o reino de Deus. Então, porque nós vivemos numa república. Então, num reinado, a sua vontade é que... E como nós somos no reino, Senhor, e que Deus é o nosso rei, então nós temos que nos conformar à vontade de Deus. Essa é a chave para reinar com Jesus. Se Jesus não tivesse feito a vontade de Deus, ele ia falhar. Olha todo o mistério de Deus. O que fez o sucesso dele não é o milagre de Deus, mas é que ele sempre foi submisso, ele sempre submeteu à vontade de Deus. Nós queremos aparência, mas no segredo nós não somos submissos à vontade de Deus. Então viver e praticar a palavra de Deus é primordial para governar e reinar com Jesus. Isso nos dá um peso espiritual. Terceira razão para viver e viver a vontade de Deus é para o nosso bem-estar. A felicidade, a graça começa aí pela prática da vontade de Deus. Quando tu praticas a vontade de Deus, quando fazes a vontade de Deus, aí que tu começas a sentir a alegria e a encontrar a tua própria essência, a razão da tua vida. Senão vais ver que tudo é vaidade, que tudo é em vão, que não tens propósito nenhum. E a depressão, quem vai irá? Amém.
A vontade de Deus te dará a possibilidade de dar graça a Deus, como Jó, em todas as situações. Essas situações de preocupações, muitos cristãos estão preocupados porque não conhecem a vontade de Deus. Quando conhecem a vontade de Deus, não podes estar preocupado. Uma outra coisa que queria nos ensinar hoje. Existem 4 maneiras de vontade de Deus. E esquecer um ponto, conhecer essa vontade, isso é importante para a nossa maturidade. Mais vivemos na vontade de Deus, mais crescemos em Deus. Assim, chegamos ao ponto de maturidade. A maturidade não se quer porque temos muito tempo na igreja, porque eu tenho 30 anos, 20 anos de vida cristã. Mas o que fará de ti um homem, uma mulher madura é a tua capacidade de satisfazer a vontade de Deus. Amém. A primeira, a vontade de Deus, a expressão do seu amor. No 1 Timoteu 3, Timoteu Deus, 1 Timoteu, a Bíblia diz que Deus quis que todos os homens sejam salvos pelo conhecimento da verdade. Deus, homem, o pecado fez que os homens sejam rebeldes, mas os homens não querem voltar a Deus. Mas o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, mas todos não serão salvos. Mas isso é o seu desejo, é a sua vontade, que todos sejam salvos e que venham ao conhecimento da verdade. Deus não quer o homem dos pecadores. Deus quer salvá-los. Aqueles que evangelizam, Ele te dá o espírito do arrependimento. Esse é que o profeta Jonas não tinha percebido. Ele escreveu contra o Nínive. Nínive se arrependeu. Eles jejuaram e arrependeram. E Deus decidiu de não. E Jonas. Então, aí eu queria instruir pessoas que têm essa imagem de julgar, de condenar. Mesmo quando Deus dá uma mensagem de condenação, Ele dá sempre uma janela de arrependimento. Tem pessoas que Deus quebra, que Deus ataca. C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai ce que je dis. Alléluia. Aleluia. Des chrétiens comme ça, eux, ils ne reçoivent que des mauvais messages. Dieu a dit, va frapper. Tem cristãos assim, Attention, Dieu va te frapper. só recebem mais mensagens. Il ne peut pas m'avertir, seulement me frapper. Regarde, on va dire, Dieu est amour. Deus é amor. Dis-lui, Dieu est amour. Deus é amor. Il frappe aussi, c'est vrai. Deus é amor. Dieu prouve son amour envers nous. Deus prova o seu amor. Porque quando nós éramos pecadores, Jesus Cristo morreu para nós. A segunda coisa é a verdade. A verdade. A verdade altíssima de Deus. Tudo aquilo que Deus decreta, Ele cumpre. Tudo o que Ele quer, tudo o que Ele quer, Ele cumpre. E isso é a sua vontade. Mesmo quando o inimigo ataca, é porque Deus permitiu que atacasse. Se Deus não tivesse admitido, Satã nunca iria atacar o Jó. Deus permite coisas.
O diabo não é forte, Deus é que permite. E na sua vontade, Deus mete tudo em obra, conforme a decisão da sua vontade. Até a morte de Jesus estava na vontade de Deus. Vimos isso no livro dos Atos. Porque que Deus permitiu que Jesus o que Getsemane nos ensina é que é a vontade de Deus. Porque Jesus sempre diz, não a minha vontade, mas sim a vontade de Deus. Então a morte de Jesus estava na vontade de Deus. Atos 4, 27. Quando os inimigos o maltrataram, era a vontade de Deus. Antes mesmo que o mundo existe. Então mesmo Jesus não podia impedir isso. Até coisas negativas que vão acontecer contigo, porque tu tens que passar para isso. Tu tens que passar pelo caminho que Deus criou para ti. É a sua vontade altíssima. Até certas coisas negativas que tu não gostarias de ver, Deus pode permitir. Aleluia. Então, como filhos de Deus, temos que buscar a viver de acordo com a vontade de Deus. Quando oramos, temos que dizer, se Deus quiser. Je guéris les malades. Ah non, c'est moi. Et le jour où le malade n'est pas guéri, tu es mal. Bien aimé, c'est Dieu qui permet que les malades soient guéris. Deus é que permite que as pessoas sejam curadas. Podes ter a unção da cura, mas se Deus decidir não curar ninguém, Deus não curará. É por isso que nós temos que conhecer o mistério da vontade de Deus. As nossas orações não podem parar Deus. Se orar, as coisas não vão acontecer. Temos que nos submeter à vontade de Deus. E tem também, quando uma pessoa morre, as pessoas dizem, Deus me disse, Ele vai ressuscitar. Até Jesus não ressuscitou todos os mortos. Moi, ne m'associez pas. Moi, Dieu ne m'a pas dit qu'il va ressusciter. Un enfant était mort comme ça, défenestré il y a très longtemps. Et il va ressusciter. Et tout le monde, toute l'assemblée. Et les parents même de l'enfant ont cru parce que ainsi dit l'Éternel, l'enfant va ressusciter. Et les 3 jours après, on a enterré l'enfant. Depuis ce jour-là, la mère ne veut plus entendre parler de Jésus. Parce qu'on leur fait croire des choses qui étaient en dehors. Porque fazemos acreditar nas coisas. Então sejam prudentes quando exerçam o ministério. Tudo tem que ser submetido à vontade de Deus. Se Deus quiser que tu curarás, mas se não for a vontade dele, a cura não virá. A terceira vontade de Deus é a vontade perfeita de Deus. A vontade perfeita de Deus é tudo aquilo que está de acordo com a sua palavra. Tudo aquilo que se refere ao seu mandamento, aos seus princípios. Salmos 19 nos diz que a lei de Deus é perfeita. Na lei de Deus encarna a perfeição e encarna a vontade de Deus. É por isso que é importante que te submetes à palavra e que obedeces à palavra. Muitas crianças, muitos filhos de Deus não conseguem ouvir a palavra de Deus, a vontade de Deus. É por isso que muitos são instáveis,
Mas isso vem de recusar, de submeter-se à palavra de Deus. Quando Deus diz A, é A. Não tentes encontrar justificativas. Temos muitas desculpas. A palavra de Deus não muda. Nem porque estamos num continente, numa outra terra, que a palavra de Deus mudará. E as pessoas se permitem hoje de mudar a palavra de Deus. É por isso que vivemos numa confusão, num caos. 1 João 2,17 nos diz: aquele que faz a vontade de Deus viverá eternamente. Queres conhecer a constante? Viva a palavra de Deus. Satisfaz a vontade do Altíssimo. Tanta coisa a dizer. Jesus dizia: o meu alimento é de fazer a vontade de Deus. Isso era a chave do seu sucesso. A quarta vontade é a vontade específica de Deus. A vontade específica de Deus. É quando Deus precisa de precisão. Como é que Deus quer que conduzes a tua vida? Quais são os detalhes que Deus quer para a tua vida? Vou dar um exemplo. Onde viver? Onde ir? Que estudos fazer para conseguir? Que trabalho escolher? Que mulher, que homem casar? A Bíblia não nos diz é a Catarina, é o Pedro que tens que casar. Isso não está escrito na Bíblia. Senhor, eu tenho Catarina e tenho a Marta. Quem tem que escolher? Amém. E tenho que escolher. Ils ont choisi Matthias alors que Dieu voyait Paul. Ah, tirage au sort. Dieu voyait Paul, mais ils ont choisi Matthias. Oh, que Dieu te bénisse. Alors, je finis en disant, então eu acabo dizendo, tem 7 meios para saber a vontade específica de Deus. Amém. A primeira chave para saber a vontade de Deus: tens que morrer a ti mesmo. É por isso que temos que oferecer o nosso corpo como um sacrifício agradável a Deus. Muitos querem que Deus responda às suas paixões. Nós é que temos que nos dobrar à vontade de Deus. E a nossa carne tem que morrer. Galatas 20. Se eu vivo, não sou eu mais que vivo. Então o teu orgulho tem que morrer para tu viveres, para o Cristo viver em ti. Eu gosto dessa irmã, porque tu vês o físico, mas Deus vê o coração. Mas quando Deus te mostra o coração, não queres. Aleluia. Sacrifica o teu corpo como um sacrifício. E é que só assim é que vamos descobrir a vontade de Deus. Quando Deus dirá, não vai, irás, porque tu sentes que tens que ir, tu segues a tua vontade. Segunda, temos que viver a renovação da inteligência. Romanos 12:2. Sejam transformados pela renovação da inteligência. Esse mundo que tem um sistema de pensamento funciona como um mundo, com todas as suas teorias, suas filosofias, suas ideologias. E isso está tão no nosso corpo, no nosso coração, e que não nos ajuda a fazer a vontade de Deus.
sejam transformados, renovados. Temos que mudar de cara. A transformação é um processo, não é um destino. Então não pode dizer, já sou transformado. Tanto que vivimos aqui, o pecado está sempre aqui. Então cada dia, na presença, em oração, temos que dizer a Deus, pedir a Deus para renovar a nossa inteligência, para poder discernir a vontade de Deus. A terceira coisa, temos que orar. Queres conhecer a vontade de Deus, tens que orar. Ter sede, estar em comunhão com Deus. A oração é um meio eficaz para conhecer a vontade de Deus. Temos que buscar a vontade de Deus. Senhor, mostra-me cada etapa, cada decisão, Senhor. Tenho que saber qual é o teu plano, qual é o teu objetivo, Senhor, para ir de glória em glória, Senhor. Antes, os reis, antes de fazer guerra, perguntavam-se sempre a Deus. Tens que ser sensível ao pensamento de Deus. Mas se tu não oras, como vais conhecer o pensamento de Deus? É por isso que Jesus era homem de oração. Ele passava noites inteiras para conhecer a vontade de Deus. Quando Paulo encontrou Jesus em Damasco, ele perguntou: Deus, o que é que tu queres que eu faça? Quarto, para saber a vontade de Deus, temos que nos basear na palavra. Temos que ler, temos que meditar, temos que nos alimentar, estudar a palavra de Deus com a ajuda do Santo Espírito. A palavra de Deus é um meio eficaz de nos mostrar e de nos fazer conhecer a vontade de Deus. Toda a Escritura é inspirada de Deus. É muito importante. Salmos 119, 26. Davi diz: Senhor, ensina-me a tua vontade. Je prie pour savoir si Dieu veut que je vive en concubinage. Tu n'as pas besoin de prier, la Bible dit qu'il ne faut pas vivre dans le concubinage. Regarde ton voisin. Je suis très sérieux. Vous avez des chrétiens comme ça. Oh, mais je priais Dieu pour savoir est-ce que sortir avec le mari d'autrui c'est un péché. Tu n'as pas besoin de prier. L'adultère est un péché. Péché. Mon peuple détruit par il lui manque la connaissance. Cinquième moyen de connaître la volonté de Dieu. A quinta maneira de conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, é a convicção do Santo Espírito. Tudo que não foi produzido da convicção. Não confundem a convicção do Santo Espírito com a convicção da carne. Tem pessoas também que têm convicções emocionais, egoístas e carnais. A testemunha do Santo Espírito. A convicção é a testemunha. A Bíblia diz que nós testemunhas. Romanos 8:16. O Santo Espírito dá testemunha. Nós precisamos da convicção. Tem pessoas que não recebem nada, nem sonhos, nem visões, mas têm a convicção. E essas convicções vão te conduzir a conhecer a vontade de Deus. Eu não sei escolher entre a Sara e uma outra, mas tu sentes no teu coração. Então cega a tua convicção. Alguns recusam de seguir a convicção do Santo Espírito. E depois acabam por dizer: Deus me abandonou. Não deixa que os desejos carnais te possuírem. A sexta chave
temos que ser atentos às circunstâncias que acontecem. Romanos 8, 28 nos diz que todas as coisas acontecem àqueles que adoram Deus. Quando estás même les mauvaises choses concourent au bien. Alléluia. Sabemos que todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mais ils ne savaient pas que ces malheurs contribuaient au fait à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans sa vie plus tard. Certas tristezas, Senhor, cooperam na vontade de Deus. Tem certas coisas que acontecem a ti hoje, mas fica a saber que isso mudará a tua vida. Ele é que muda o mal em bem. Não fica triste dizendo que eu só tenho tristeza. La honte délivre toujours. Tu seras délivré. Oh, regarde ton voisin, dis-lui, tu seras délivré. Non, dis-le, tu seras délivré. Serás liberto. Septième moyen, je finis là. Connaître la volonté de Dieu, tu dois être attentif. Para conhecer a vontade de Deus, temos que ser atentos à revelação, às revelações. Quando falo de sonhos, de profecias, de visões, Jó 34, Deus às vezes revela a sua vontade nas visões. Essas são a maneira. Não há. Paulo conheceu, teve a visão em Damasco. Mas com as revelações temos que ser atentos. Não metem fé em todos os espíritos. Tem espíritos que não vêm de Deus. Amém. Se recebo uma revelação, uma mensagem que vem de Deus e que no nosso coração não temos a convicção, então não estamos de acordo com aquilo que o Santo Espírito meteu no nosso coração. Então recusa as falsas profecias. Tem pessoas que são guiadas pela profecia. Quando Deus fala, Ele traz a convicção com o Santo Espírito. Et moi je déclare, tu ne mourras pas. Ah, je dis, tu ne mourras pas, tu mourras quand ton temps arrivera, mais pas avant le temps. Et tu Amen. Tu raconteras Alléluia. Alléluia. Il faut éprouver les révélations parce que l'esprit des pitons aussi existe. L'esprit des Temos que ter atentos, porque temos espíritos de falsas revelações. E esses espíritos estão aqui para manipular. Conhecer a vontade de Deus é primordial, é necessário. Conhecer a vontade de Deus nos evitará de entrar na confusão, na mediocridade. Para de orar, de pedir a Deus, dá-me dinheiro, encontra um trabalho. Mas sim, ora para conhecer a vontade de Deus. Entra-se na presença. Entra aí e entra na vontade de Deus. As coisas todas acontecerão. Tem aqui pessoa que quer viver a aceleração divina. Atos 22, 14 a 15. Paulo foi destinado a conhecer a vontade de Deus. É por isso que Deus fez dele um grande testemunho. Não porque ele era especial, mas porque ele estava na vontade de Deus. São palavras que estão me revolucionar. Sempre soube da vontade de Deus, mas agora estou a pedir da vontade de Deus, porque eu não quero perder o meu tempo, eu não quero perder o objetivo de Deus, eu quero conhecer os pensamentos de Deus, eu quero conhecer a sua vontade para conhecer a sua vontade, para obedecer a sua vontade.
Não tem um outro segredo, Senhor. Não são profecias. Todos os grandes homens de Deus, se nós não estamos em cooperação com a vontade de Deus, e eu oro que isso não será o seu caso, em nome de Jesus. Tenons-nous tous debout, s'il vous plaît, dans sa présence. Élevons nos mains. Je voudrais que chacun de nous puisse prier, que Dieu Eu puisse queria faire sa volonté. que Deus nos ajudasse a obedecê-lo. Qui veut faire ta volonté, Seigneur, voici nos cœurs. Senhor, aqui está nossos corações que quer fazer Aide-moi à faire ta volonté. a sua vontade, Senhor. Fermons nos yeux, s'il vous plaît. Senhor, nos ajuda, Senhor, a fazer a tua vontade. C'est un message très important. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a conhecer a tua vontade, a conhecer aquele mistério, Senhor, que está escondido, Senhor. Tu te revelaste a nós através de Jesus Cristo. Então revela-te a nós, Senhor, consoante a tua vontade, meu Pai. Que a tua vontade seja feita na terra como no céu, meu Pai. Que os nossos desejos, Senhor, seja, Senhor, de fazer a tua vontade, meu Pai. Então ajuda-nos a seguir, conduz os nossos corações, abre, Senhor, abre os olhos dos nossos corações para poder te conhecer, para poder conhecer a tua palavra, Senhor, para poder seguir a convicção do Espírito Santo, para poder conhecer, Senhor, a vontade do Espírito Santo, Senhor. Dá-me, Senhor, a compreensão, Senhor. Dá-me, Senhor, a revelação, a visão, Senhor. Dá-me o rigor, Senhor, para conhecer a tua vontade, meu Pai, e buscá-la, Senhor. Eu não quero me perder, Senhor. Eu não quero, Senhor, me perder. Eu não quero me perder, Senhor, na minha própria vontade. Eu não quero me perder na minha própria vontade, Senhor. Si tu es malade, pose la main là où tu as mal maintenant. Se tu estás doente, mete a mão onde tu estás a sentir. Se dégage maintenant. O poder de Deus Tu es malade, virá te curar. Assim, consoante a vontade dele. tu as un problème à l'intérieur de toi. Quelqu'un ici souffre de problèmes d'intestin. Tu as beaucoup de problèmes de douleur au niveau des intestins. Et ça te met des indispositions. Et ça te met aussi mal à l'aise. Tu as beaucoup de maux de ventre. La puissance de Dieu, pendant que je parle, se dégage, se libère maintenant et te touche. Où que tu sois maintenant, sois guéri. Sois guéri. Cette maladie te quitte maintenant. Sois guéri maintenant même sous l'onction de Dieu. Seja curado agora sobre a unção de Deus, sobre o poder de Deus. Sejam curados, irmãos. Sejam curados, Senhor. Sejam curados, Senhor. Sejam curados em nome do Senhor. Au nom de Jésus, que la main de Dieu te touche et sois Que a mão de Deus te au nom toque, de Jésus. em nome de Jesus. Oh, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a fazer a tua vontade, Senhor. Não porque nós queremos, Senhor. Não porque isso está de acordo, Senhor, com as nossas convicções, com as convicções que o mundo meteu, que nós construímos nas nossas próprias cabeças, que nós construímos nas nossos próprios corações, Senhor. Ajuda-nos a te satisfazer, ajuda-nos a ser agradável aos teus olhos, ajuda-nos a nos oferecer como sacrifício, como um bom sacrifício puro, Senhor, e agradável a Ti. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Pai. Toujours en chantant ce cantique. Que toda a glória, Senhor, que toda a graça, Senhor, Merci d'obéissance. nós te damos. Oui, ainsi, Nós te damos. Tu é que és o Altíssimo, Senhor. nous apportons Tu é que és o Altíssimo, Senhor. nos offrandes. Tu é que fazes todas as milagres, Senhor. Tu é que curas todos os doentes. Através de Ti, Senhor, os cegos veem, Senhor. Através de Ti, Senhor, os fracos são fortes, Senhor. Através de Ti, os pobres são ricos. Tu que cuidas dos órfãos. Tu que cuidas, Senhor, dos abandonados. Tu que és o Senhor dos humildes. Em nome de Jesus, Senhor.
Dá-nos os corações de Jó, Senhor, que te aceita, Senhor, de submeter a sua vontade. Não importa, Senhor, a situação pelo qual atravessamos, que não importa, Senhor, aquilo que está a acontecer nas nossas vidas. Não importa, Senhor. Ajuda-nos a nos submeter à sua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a compreender, Senhor, aquilo que Tu queres, Senhor. A Tua vontade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. E conduz-nos, Senhor. Conduz-nos, meu Pai. Conduz-nos. Nós Te entregamos o nosso coração. Aqui está. Aqui está os nossos corações. Aqui está os nossos corações que quer fazer a sua vontade. Mas com essa guerra de carne e espírito, Senhor, só Tu é que podes parar com essa guerra. Só Tu, Senhor. Então, ajuda-nos a nos render à Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a nos submeter, Senhor, à Tua vontade, meu Pai. Senhor, nós Te agradecemos, Senhor, por essas ofertas, Senhor. Que o Teu povo, Senhor, possa conhecer, Senhor. Tu és um Deus fiel. Tu és um Deus fiel. Tu és aquilo que dá em abundância, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos receber os novos. Aleluia. Senhor, obrigado mais uma vez por esse culto. Tu nos fizeste graça de novo, nos deste graça, Senhor. Que essa semana seja uma semana abençoada, Senhor. Tu vais fazer conhecer o mistério da Tua vontade através de cada um de nós, Senhor. Através de cada um de nós, meu Pai. Só assim podemos conhecer a verdadeira paz, a verdadeira alegria, Senhor. E a Tua verdadeira vontade, Senhor. E que esse mês seja um mês, Senhor, da aceleração divina, de uma outra dimensão, Senhor. De conhecer, daí nas profundezas, Senhor, da Tua vontade. Em nome maravilhoso, Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe a todos.